Olá pessoal, a aula de hoje é sobre a zero conditional, que fazem parte das conditional sentences, das frases condicionais em inglês. O que é uma frase condicional? Então, o que são frases condicionais? Como o próprio nome está dizendo, vem de condição. O que é condição? É quando você impõe alguma coisa para que algo aconteça, né? Você vai ter uma condição. Então, nós usamos as condicionais para especular sobre o que poderia acontecer, o que poderia ter acontecido e o que desejamos que possa acontecer. É quando você faz suposições, quando você diz, se chover, não irei para a escola, etc. Você deu uma condição ali, né? Então, você vai especular o que poderia acontecer se acontecesse algo, né? Ou o que aconteceria. Ou o que acontece também, né? Se alguma coisa acontecer. Então, a maioria das frases que usam o condicional em inglês, contém o termo if. Esse if significa o se no português, né? Então, sempre que você diz se, você sabe que ali você está dando uma condição, né? Então, só vai acontecer alguma coisa se aquilo acontecer, né? Então, em todos os casos condicionais, essas sentenças são compostas de uma frase if e uma frase principal. Então, todas as frases condicionais, elas apresentam duas partes, né? É a parte que vai apresentar a palavra if, que é a palavra que é a parte da frase que vai ter a condição com o se, do inglês, que é o if, e a frase principal que vai ser o resultado dessa condição. Então, vejamos como vai ficar aqui, ó. As frases condicionais se dividem em duas partes, uma que apresenta a condição e a outra parte que apresenta o resultado da condição. Então, sempre frases condicionais vai ter condição e vai ter o resultado dessa condição. É por isso que a maioria utiliza a palavra if, que é o se, né? Por exemplo, vamos ver aqui esse exemplo. If I drink too much beer, I get drunk. Se eu beber, se eu tomar muita cerveja, eu vou ficar embriagado, eu vou ficar bêbado, né? Presta atenção que nós temos duas partes nessa frase. If I drink too much beer, se eu beber muita cerveja, e a outra, eu vou ficar bêbado. Essa, se eu beber muita cerveja, é a frase condicional, né? Estou dando uma condição. Se eu beber muita cerveja, eu vou ficar o quê? Embriagado. Então, qual é a condição para eu ficar embriagado? É se eu beber muita cerveja, né? Então, notem que os verbos aqui, ó, drink, tem dois verbos, ó. Um aqui nessa primeira frase, drink, que é beber ou tomar, e nesse outro, get, ficar. Eles dois estão no presente. Vamos ver aqui um exemplo. Agora, são várias frases condicionais no inglês que a gente tem, né? Dependendo do tipo de condição que a gente esteja falando. A zero condicional ela é a mais simples de todas porque é quando a gente fala de algo que é verdadeiro. Você dá uma condição e o resultado dela vai ser realmente verdadeiro. Não vai ter como negar que não vai ser verdade. Então, quando temos uma frase que o resultado da condição é sempre uma verdade, podemos chamá-la de zero condicional. Vamos ver. Os tempos dos verbos na zero condicional estarão sempre no simple present, ou seja, no presente simples. Ou seja, tanto o verbo da parte que apresenta a condição quanto o verbo que apresenta o resultado estarão no presente. Como vocês já viram ou ouviram eu dizendo, as frases condicionais têm duas partes. A frase que apresenta a condição e o pedaço da frase que vai apresentar o resultado, né, dessa condição. Então, os verbos que vão aparecer na primeira parte tem que estar no presente. E o verbo que vai aparecer lá no resultado também tem que estar no presente. Então, zero condicional é quando você fala de algo, de uma condição cujo resultado vai ser sempre uma verdade, né? Você dá uma condição, o resultado vai ser 100% verdade, né? Se acontecer isso, aquilo vai ser o resultado. E como a gente sabe que ele é um zero condicional? Quando os dois verbos estão no presente. Vamos ver aqui, por exemplo. Olha, if you heat water, it boils. Olha essa frase. Se você aquece a água, ela evapora, ela derrete. Se você, na verdade, a palavra não é derrete aqui, está traduzido errado. Boils é ferver, viu? Não é derrete. Então, if you heat water, se você aquece a água, it boils. Ela, acabei de falar a palavra, deu um branco. Ela,
ela, meu Deus, quando ela está borbulhando, olha, se você aquece a água, ela ferve. Ferve. Ferver, o verbo no português, né? Então, presta atenção. Se você aquecer a água, ela vai ferver? Com certeza ela vai ferver, né? Se você, ela vai chegar a um ponto que ela vai ferver. Então, aqui é uma verdade absoluta. Então, se é uma verdade absoluta, se esse resultado dessa condição é verdadeiro, é uma zero condicional. E como que eu vou saber que é uma zero condicional? Presta atenção, o verbo heat está no presente. E o verbo boil está no presente também, que é o verbo ferver e o verbo aquecer. Como é que eu vou saber que está no presente? Bem, é muito simples. Você sabe que se aqui esse verbo tivesse no passado, como ele é um verbo regular, ele estaria terminado em ed, né? Heated. E aqui boiled, né? Tem os dois terminados com ed. Eles estão terminados com ed? Não. Então não são verbos no passado. Eles estão no futuro? Não. Como é que eu sei que está no futuro? Só se tivesse um will antes do verbo, ou então tivesse going to antes do verbo. Então aqui é presente. Você já estudaram. Aqui vamos ver frases com esses exemplos de zero condicional, né? If I miss the bus, I arrive late for work. Se eu esquecer o ônibus ou se eu perder o ônibus, eu chego atrasado no trabalho. Se você perder o ônibus, você vai chegar atrasado no trabalho? Claro que vai, né? Então, é uma verdade absoluta. E aqui na frase da condição, eu tenho o verbo no presente e na frase que é o resultado, o verbo está no presente também. Então, é zero condicional aqui. If you heat ice, it melts. Se você derrete, se você esquenta o gelo ou aquece o gelo, ele derrete, não é isso? Então, é uma verdade? É verdade. Se você aquecer, é claro que ele vai. Se você esquentar ou aquecer, é claro que ele vai derreter. Então, é uma verdade absoluta, né? É uma condição e temos um resultado que é verdadeiro dessa condição. Realmente aquilo vai acontecer. Então, os dois verbos heat e melt estão no presente. Então é zero condicional. If you freeze water, it turns into ice. Se você congela a água, ela vira gelo. Se você congela a água, ela vira gelo. Isso acontece? Acontece realmente. Então, se eu tenho uma condição e o resultado dessa condição é 100% verdade, então é zero condicional. Vamos analisar os verbos. Freeze, que é o verbo gelar, congelar, está no presente, e turns into também está no presente, então é zero condicional. If I work a lot, I get tired. Se eu trabalhar muito, eu vou ficar cansado. Isso aqui é realmente verdade? Claro que é. Então, a frase com if, a frase da condição, o verbo está no presente, o pedaço da frase que apresenta o resultado tem o verbo também no presente. E ele é 100% verdade. Se você trabalhar muito, você, claro que você vai ficar cansado. Então é isso. Zero condicional é quando eu falo de uma condição cujo resultado vai ser sempre verdade, né? É quando você tem um resultado de uma condição que vai ser sempre, sempre verdade. E os verbos têm que estar no presente simples para que sejam uma zero condicional. Então, thanks for watching. Bye for now.